Olá, meus irmãos, tudo bem? Mais uma escola dominical, ainda no formato online, mas esse formato é muito bom porque sem ele nós não teríamos a oportunidade de termos essa aula e pararmos um pouco durante 10, 20 minutos do nosso dia de domingo para refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero refletir com vocês um assunto que tem, assim, tomado conta das mídias sociais, que, na verdade, é um assunto que não tem relação direta com o Brasil. Claro que vai influenciar mais tarde o nosso país, está influenciando agora a nossa relação com o dólar, claro, e mais à frente vai influenciar muito a nossa política, mas é algo que não está acontecendo aqui, está acontecendo nos Estados Unidos. Aí eu estou falando das eleições, eleições muito mais complexa do que a nossa, uma eleição que é difícil de você entender ali, separada por distritos, uma eleição onde nem sempre a maioria vence, então ela é muito mais complexa e uma eleição ainda feita por cédulas. No Brasil, olha só, quem diria, o Brasil tendo algo a oferecer aos Estados Unidos, que é uma potência, nós sabemos isso, mas que ainda tem um sistema arcaico de votação. No Brasil, nós temos um sistema muito mais rápido, onde as eleições, em poucas horas, nós sabemos quem é o vencedor. Eles demoraram 3, 4 dias e ainda vão demorar um pouco mais. A minha maior preocupação não é com isso, não é com a contagem de votos, a minha preocupação não é com as fake news que vão surgir diversas teorias estranhas, esquisitas, que isso é melhor com que a gente espere para verificar o que é verdade e o que não é. Não adianta a gente ficar falando as teorias de que roubaram isso, roubaram aquilo, e pode ter acontecido mesmo, mas é necessário que a gente primeiro veja e deixe o tempo dizer aquilo que é verdade e aquilo que não é. Senão nós fazemos papel de tolo, compartilhando informações que são informações falsas. E eu também não estou aqui para fazer uma análise da política de direita ou de esquerda, dos democratas ou dos republicanos. Esse não é meu objetivo hoje. O meu objetivo hoje é analisar um pouco como uma prevenção para o que pode acontecer no nosso país. Aquilo que está acontecendo na eleição dos Estados Unidos é um presságio daquilo que vai acontecer aqui no nosso país daqui a algum tempo, quando tivermos as eleições presidenciais. Nós temos esse ano, claro, a eleição para prefeito, para vereador, mas ela não é tão complexa no sentido de disputa de pessoas quanto as eleições presidenciais. Essa sim, nós teremos um grande problema. E não é uma profecia, é só você olhar os fatos e você saberá que realmente acontecerá. Nos Estados Unidos, nós tivemos já famílias que brigaram, nós temos estados e nós temos, infelizmente, até mesmo confrontos armados, onde manifestantes da direita e da esquerda matam uns aos outros. Não importa se é de direita ou de esquerda, já morreram pessoas dos dois lados por pessoas que tratam a política da forma completamente equivocada. Então, vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso, em uma coisa muito rápida, apenas para que gere uma curiosidade, uma reflexão, em 2 versículos. Então, primeiro eu quero que você pense, hoje foi divulgado que o Biden, um candidato democrata, ele venceu as eleições. Eu sei que talvez você, que é de esquerda, geralmente apoiava ele. E eu sei que se você se diz de direita, você provavelmente apoiava o Trump. E nisso já fica um certo questionamento que não deveria ser feito. Então, se você apoiava o Trump e seu candidato perdeu, seu candidato entre aspas, porque ele é norte-americano, mas vamos colocar aqui, o seu candidato perdeu, você pode pensar que o mundo, então, agora vai ser um lugar onde o caos, onde o mal vai abundar. E o que aconteceu foi algo que não estava nos planos de Deus, porque os planos de Deus é que alguém
de direita seja eleito. Ou então, se você é a favor do Biden, do mundo democrata, você deve estar feliz. E você talvez ache que agora o mundo será um mundo melhor. Agora as nações vão dar as mãos e todas as pessoas vão cantar Kumbaya e ficarem felizes para sempre. Os dois lados estão errados. Não é porque um candidato assume que o mundo será melhor. E não é porque um outro candidato vence que o mundo será o pior. Na verdade, o cristão sabe que tudo o que acontece no mundo é direcionado pela mão de Deus. A diferença disso é que muitas vezes Deus coloca um livro para que meu cachorro faça isso e estraga a nossa aula. Brincadeira. Muitas vezes acontece que tem um líder que Deus coloca para que esse líder seja um castigo, punição. E outras vezes Deus coloca um líder que seja uma bênção para essa nação. Isso quem vai definir é o tempo. Nós não podemos falar que o que aconteceu nos Estados Unidos é bênção nem maldição, porque nós não temos uma bola no futuro. Podemos ter a nossa opinião, mas nós não sabemos se o que aconteceu é bom ou é ruim. Só o tempo dirá. E por que eu posso afirmar isso? O primeiro versículo que eu quero que você pare e medite é Romanos 13, versículo 1, e diz o seguinte: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, na nossa mente, a gente pensa que tudo isso que está acontecendo fugiu do controle de Deus, fugiu da soberania de Deus. Que Deus foi pego de surpresa com a questão das eleições. E quando chegar a eleição aqui no Brasil, de, de, dependendo do que aconteça, nós vamos pensar então que o mundo vai entrar em um completo caos ou numa completa ordem, quando na verdade quem define isso é o próprio Deus. As pessoas que foram eleitas, nós votamos nela, nós temos a responsabilidade humana. Só que Deus é aquele que permite com que aquela pessoa assuma ou não. Nada funciona sem que esteja debaixo das mãos de Deus. Eu não estou dizendo que, por exemplo, nos Estados Unidos, agora com a vitória do Biden, Deus colocou ele lá para que ele seja bênção. Pode ser que Deus tenha colocado ele para que seja uma maldição para aquela nação, para que aquela nação aprenda quais são os seus valores. Ou então, pode ser que esse candidato seja abençoado por Deus e aquela nação comece então a prosperar cada vez mais. Nós não sabemos, mas nós cristãos sabemos que Deus está nesse controle. Deus foi aquele que direcionou tudo. E se ele quiser, amanhã pode acontecer algo com um desses candidatos. Eles podem vir a falecer, eles podem ficar impedidos de administrar. Pode acontecer um impeachment, pode acontecer que se descubra um crime, pode acontecer diversas coisas. E eles não vão conseguir assumir o poder, mesmo eles tendo a maioria dos votos, mesmo eles tendo feito a sua campanha, mesmo eles tendo achado que o poder está em suas mãos, na verdade, eles nada podem. Se Deus quiser hoje destituir qualquer pessoa de qualquer poder, ele faz. E se Deus quiser colocar qualquer pessoa no poder, ele também faz, porque ele é soberano. E essas pessoas no poder, elas não têm a mínima capacidade de mudar o futuro que já foi estipulado por Deus. Independente de quem assumiu o governo dos Estados Unidos ou no Brasil, o Apocalipse já foi escrito. Nós, cristãos, já sabemos o que vai acontecer. Nós já sabemos o que nos espera na era escatológica. Nós já sabemos o que nos espera nesse juízo de Deus. Nós sabemos que o capítulo 20, o juízo final, vai acontecer, não importa quem ganhe. E nós também sabemos que o dia da Nova Jerusalém, ele vai acontecer pela graça e pela misericórdia de Deus, independente de quem esteja. Sabemos que o caminho, nós temos dificuldade de descobrir qual é. Deus nunca nos revelou se esse caminho vai ser mais fácil ou mais difícil. Mas ele nos revelou, vai acontecer. A vontade dele vai acontecer.
Por isso, calma. Tudo o que está acontecendo está debaixo das mãos de Deus. Não adianta você se desesperar. Não adianta você achar que a partir de hoje o mundo vai ser melhor ou o mundo vai ser pior. Porque, na verdade, o mundo continua controlado por Deus. E nada vai acontecer que não esteja nas mãos dele. Então, o que nós devemos fazer? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Por quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aqui, Paulo está ensinando a Timóteo que, independente de quem esteja no poder, a partir do momento que aquela pessoa assume, nós, como cristãos, devemos orar para que ela vá bem. E por que nós devemos orar para que ela vá bem, sendo que às vezes não é nem mesmo o nosso candidato? A resposta é tão óbvia, a resposta é tão prática que muitas vezes nos dá até mesmo vergonha. Paulo diz: para que você tenha uma vida boa. Ou seja, se o candidato da esquerda vencer e eu sou de direita, a minha função é orar para que esse homem se dê muito bem, para que ele governe de forma justa, para que ele faça leis de forma justa e cada vez mais próximas da Bíblia. Porque se eu oro para que isso aconteça e isso realmente acontece, a minha vida será mais fácil de ser vivida. Todos sabemos que um bom governante faz com que um país possa sim prosperar. E isso vai gerar empregos, isso vai gerar coisas boas. E se o contrário acontecer, eu sou de esquerda e alguém da direita vence, o que eu devo fazer? A mesma coisa. Eu devo orar para que essa pessoa se dê muito bem, porque o sucesso dela vai fazer com que eu consiga, juntamente com os meus filhos e com a minha família, ter o meu sustento. O cristão é aquele que ora pela eleição, sim, mas depois que ela acontece, ele busca os candidatos que foram eleitos e começa a orar por eles, mesmo que sejam candidatos que não sejam do meu partido, mesmo que sejam candidatos de esquerda, de direita, de centro, liberais, democratas, republicanos, não importa, porque nós sabemos que foi Deus que colocou eles lá. E nós temos que orar para que eles sejam muito abençoados naquilo que eles fazem, porque eles sendo abençoados, a nossa vida será muito mais simples e muito mais fácil. Agora, quando alguém assume e essa pessoa é contrária à palavra de Deus e está fazendo coisas que não são dignas, nós devemos também orar. Não orar para que essa pessoa seja destruída, não orar para que essa pessoa seja morta ou qualquer outra coisa, mas orar para que Deus faça com que essa pessoa se arrependa dos seus atos e possa governar pelo bem de todos, para que ela possa entender por que ela foi colocada ali. Mesmo ela não sendo cristã, mesmo muitas vezes ela sendo de uma outra religião, todos os seres humanos estão ali servindo Deus de uma forma ou de outra, porque Ele é soberano. Ninguém foge da vontade de Deus, não importa se essa pessoa se diz crente ou não, ela faz a vontade de Deus, a vontade decretiva de Deus. Então nós temos que orar para que essas pessoas, esses governantes, esses políticos, eles possam ser tocados e para que eles possam voltar, se arrepender e governar de forma justa, de forma boa e de forma agradável. Resumindo então tudo aquilo que nós dizemos e para que você possa sair hoje entendendo a política também está nas mãos de Deus. Ela não é algo que está fora das suas mãos. Deus é soberano e o resultado das eleições, tanto nos Estados Unidos como no Nepal, o resultado de eleições na África ou no Brasil, o resultado das eleições na China
ou na Islândia. Tudo isso está acontecendo debaixo das mãos de Deus, seja para a bênção daquela nação, ou seja para o castigo, para que ela possa se voltar a Deus. Mas Deus está sendo soberano nisso. E nós cristãos devemos orar. Orar para que os nossos governantes se deem muito bem. Não para que eles quebrem a cara. Não para que eles tenham um péssimo governo. Não para que eles façam com que a economia seja destruída. Simplesmente pelo nosso orgulho de dizer, viu? Eu não disse que esse homem, essa mulher quebraria o país. Isso é orgulho. Isso é vaidade. Isso é pecado. Que você não cometa esse erro. Que eu não cometa esse erro. Mas que nós possamos, então, lutar e trabalhar para que a nossa igreja seja uma igreja onde as nossas leis sejam bíblicas, para que nós possamos lutar para que o nosso estado seja um estado onde as leis sejam bíblicas, sejam dignas, tenham os princípios morais judaicos cristãos. E nós também possamos orar para que o nosso país e todos os outros encontrem a verdade, encontrem a justiça que provém apenas de um lugar. A verdadeira justiça provém de Deus e somente dele. Que você então possa refletir sobre isso, que você possa ensinar outras pessoas sobre isso, porque nós vemos que nas redes sociais há um tamanho desespero e nós cristãos nunca deveremos estar desesperados. A palavra desesperança é falta de esperança. A nossa esperança está em Cristo, nós nunca temos falta dela. Que você possa ter um ótimo domingo e é isso. Vote quando você for votar com consciência, mas saiba que Deus está dirigindo a nossa história. Um abraço e até mais.